Aleluia. Que noite linda, hein? Que noite especial, irmãos. Maravilhoso demais esse tempo aqui e essa celebração tão especial. E nós aqui em dezembro estamos numa série de mensagens chamada Deus Conosco. E nós continuamos essa série hoje também nesse culto tão especial. E o tema da ministração de hoje é Transformados para a habitação, transformados para a habitação. Essa série de mensagens, irmãos, ela celebra o Deus conosco, amém? Emanuel, Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Estamos celebrando isso, o fato do Jesus ter nascido, amém? Do Verbo vivo ter sido feito carne e habitado entre nós. Vimos domingo passado que o desejo de Deus, irmãos, não era apenas estar perto. O desejo de Deus sempre foi estar dentro de cada ser humano e continua sendo esse. Deus quer não só estar ao lado, Deus quer estar dentro de cada um de nós. E Jesus veio para preparar, esse caminho, esse lugar, essa forma para que Deus pudesse habitar no coração do ser humano. Esse foi o grande projeto de Jesus, Jesus não veio à terra para apenas ele permanecer na terra e viver na terra e fazer as coisas que ele fez. Ele veio para abrir um caminho para que todos nós pudéssemos viver a vida que ele mesmo viveu, em plena comunhão com o Pai, tendo Deus em comunhão absoluta com ele, ouvindo o Espírito Santo de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, amém, irmãos? Aleluia. Jesus, por isso, a Bíblia o chama em determinado momento de Filho único de Deus, o Filho unigênito de Deus. Mas em outro determinado momento, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se tornou o primeiro Filho de Deus, o primogênito dos mortos. Amém? Ou seja, do que ele está falando? Jesus veio como Filho único, porque quando ele veio, só tinha ele nessa condição. Só ele era filho de Deus como ele era. Mas ele veio para iniciar uma nova linhagem, uma linhagem dos filhos de Deus, amém? E quando ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa a ser não o único, mas o primeiro de muitos irmãos. Eu quero perguntar, quantos aqui são irmãos de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Então Jesus abriu o caminho, irmãos, para a salvação do ser humano. E agora, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Amém? Quantos aqui têm vida eterna com Deus? Glória a Deus. E o selo, irmãos, a confirmação espiritual dessa nova vida, da vida eterna, do novo nascimento, é a habitação, a morada do próprio Espírito Santo de Deus no coração do ser humano. Amém? Essa é a prova, o selo de que nós somos de fato nascidos de novo. E qual é o caminho para isso acontecer? Bom, hoje nós estamos celebrando aqui a decisão de diversos irmãos que já têm Jesus Cristo como Senhor, e tem outros tantos aqui que já fizeram essa confissão, já foram batizados nas águas e estão vivendo com Jesus. Agora, pode ser que existam pessoas aqui hoje à noite, nos visitando, passando por aqui, que de repente ainda não tenham tomado essa decisão em suas vidas. E eu quero já pedir para você, olha, você já está aqui. Você já está numa igreja, domingo à noite, ouvindo um pastor que você nunca viu, mas é gente boa, o pastor é gente boa. Mas você vai ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração. Deixe a palavra do Senhor alcançar a sua vida. Eu acredito que Deus quer que todos nós, 100% de nós, saímos daqui muito melhores do que entramos hoje à noite. E se você entrou aqui sem essa convicção da salvação, eu acredito que você pode sair daqui cheio de convicção, dizendo, eu saí daquele lugar hoje salvo. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Jesus falou sobre uma necessidade para a gente ser salvo. Ele disse que é necessário nascer de novo. Ele disse isso de algumas formas diferentes, e uma delas está em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17.
que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo força a roupa e o rasgão fica maior. O que ele está falando aqui? Bom, se você pega uma roupa que está velha, né, o tecido não tem força mais, não está resistindo mais, e essa roupa está com um rasgo, né, está com abertura, e você vai pegar um pano novo ali para costurar essa roupa, não vai funcionar, né? Porque o pano novo, ele vai forçar a roupa que é velha e vai acabar rasgando mais, vai prejudicar. E aí Jesus, ele dá um segundo exemplo, dizendo assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Odres eram as sacolas da época, feitas de couro, que eles carregavam líquidos na época de Jesus, né? Era uma sacolinha assim, que eles carregavam vinho, carregavam água, né? Era um recipiente. E como era feito de couro, ele ia enrijecendo com o tempo, né? Ele começava maleável, mas com o tempo ele ia ficando duro. Agora, quando você coloca o vinho lá dentro, né? Ele tem um processo de fermentação. E porque ele enrijecia, tinha o risco de romper essa sacola, esse odre. E Jesus está falando sobre isso. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, irmãos, do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre a arte da costureira? Jesus está falando aqui sobre como você carregar vinho numa viagem? Não, Jesus está falando sobre nascer de novo. Fala comigo, nascer de novo. Jesus está falando aqui, irmãos, sobre a importância de o ser humano estar devidamente preparado, espiritualmente, para receber algo novo da parte de Deus. E ele está dizendo, esse algo novo da parte de Deus é coisa muito boa. É pano novo, é vinho novo, é coisa boa, é coisa nova, mas vocês também precisam estar novos, à altura, para receberem isso que vocês vão receber da parte de Deus. Ele compara com pano, ele compara com odre, né? E ele fala sobre pano novo, sobre o vinho novo. Então, o odre novo e o pano novo, ali no caso, fala sobre o coração do ser humano. Né? A gente precisa nascer de novo. E ele fala também sobre o pano novo como remendo, né? E o vinho sendo colocado, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quando a gente nasce de novo, a gente não está falando apenas, e eu não estou diminuindo aqui isso, mas a gente não está falando apenas sobre essa garantia da eternidade. Eu vou para o céu. Entenda comigo, isso já é algo maravilhoso. Você deitar a sua cabeça à noite com a convicção, com a certeza de que você é salvo. E que se alguma coisa acontecer com você ou com o universo aí, com o mundo, você vai para a glória com Deus. Meu irmão, não tem convicção melhor do que essa. Amém? Glória a Deus. Mas tem mais. Jesus falou, irmãos, para nós e nos ensina que essa glória, que esse presente maravilhoso não é apenas sobre algo que viveremos lá na eternidade com Deus. Ele fala que nós precisamos estar pronto agora, aqui na terra, porque a gente não vai só receber algo lá. Ele fala, se preparem, vocês precisam nascer de novo, porque vocês receberão algo agora mesmo. E esse algo, na verdade, é alguém. A pessoa do Espírito Santo de Deus morando dentro de cada um de nós. Aleluia, aleluia. Esse é o maior milagre que um ser humano pode experimentar na sua vida. Não há milagre maior. Você pode ver, ouvir muitos milagres por aí, mas não há milagre maior do que você ser liberto do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus, irmãos. E nesse pacote virá casa de Deus, casa do Espírito Santo de Deus, 24 horas por dia, o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. Aleluia, como diz um pastor conhecido, é para glorificar de pé, igreja.
Isso é glória maravilhosa, irmãos. Isso é um presente maravilhoso para a vida de cada um de nós. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos, em outras palavras, era confirmando a profecia de Ezequiel que lemos no domingo passado, mas quero ler novamente com vocês. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo. E aqui ele está falando sobre o pano novo, sobre o odre novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra. Lembra do odre enrijecido, envelhecido, não mais maleável? O profeta tinha dito: eu vou tirar o coração enrijecido de vocês, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, e vos darei o coração de carne. Aleluia. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você percebe que, conectado à mudança do coração da pedra para a carne, ele fala sobre andarmos debaixo de obediência? Porque o novo nascimento, irmãos, é a gente se livrando daquele coração duro, enrijecido, que não arreda pé, sabe, soberbo, posicionado no erro e parece que não percebe, não cai a ficha e não sai do erro, saindo dessa condição para uma condição de humildade, colocando Jesus Cristo como o único Senhor das nossas vidas e dizendo: a partir de agora eu tenho um coração molinho, Jesus, pode direcionar, pode corrigir, pode tratar, pode mudar a minha vida, pode tocar em toda a minha casa, em toda a minha história. Eu sou teu, Jesus. Aleluia. É tirar esse coração ensoberbecido que o pecado coloca em nós, e colocar agora, viver agora com esse coração amolecido diante de Deus. Você ficar fácil diante de Deus para ser lidado, moldado por Ele. A Bíblia vai falar também sobre nós como sendo barro nas mãos do oleiro. Dessa forma, o oleiro não pega um barro enrijecido para moldar, mas ele pega um barro amolecido, irmãos. E é isso que o Espírito Santo faz no coração de cada um de nós, na obra da salvação. Ele amolece os nossos corações, Ele amolece a nossa vida, e nós passamos agora a ser moldáveis. Somos transformados pela presença, pela palavra de Deus. Aquele coração que às vezes estava durão por causa de marcas da vida, por causa da história que viveu, por causa daquilo que você sofreu na sua história, e daqui a pouco você se tornou uma pessoa enrijecida, dura, né? Sempre desconfiado das pessoas. Daqui a pouco, irmãos, esse coração é transformado por Deus, é amolecido. E agora, porque você tem um relacionamento de confiança, de intimidade com Deus, agora, irmãos, a sua vida com as pessoas também é transformada. Você não é mais aquela pessoa que quer afastar as outras pessoas. Pelo contrário, segundo a palavra, você se torna um fazedor de discípulos. Você quer ir atrás das pessoas e compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida também. Posso ouvir um amém por isso aqui? Aleluia, glória a Deus por isso. Então, irmãos, a história que Jesus está falando sobre pano, sobre odre, é porque não tinha como a gente receber o reino, entrar ou ver o reino de Deus, se o nosso coração não fosse transformado. E o nosso coração, ele é transformado, irmãos, porque senão a gente não suportaria a presença do Espírito Santo de Deus. Romperia, como o odre endurecido. Romperia, mas nós somos feitos uma nova criação, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia, quantos aqui se alegram, irmãos, por saber que quando, naquele dia que você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, o seu passado ficou para trás. E é isso que vamos simbolizar pelo batismo hoje. Quando mergulharmos os nossos irmãos nas águas, nós vamos estar dizendo aqui: esse velho homem morreu, acabou, é uma nova criatura, é uma nova história, é uma nova vida para ser vivida com Deus.
Aleluia, glória a Deus. Então salvação, irmãos, não é apenas o perdão do pecado, não é apenas a eternidade com Deus. Salvação é também transformação de um coração antes enrijecido, endurecido, agora para um coração molinho diante de Deus, moldável diante de Deus. Todos nós, eu acredito que em sã consciência, temos essa inteligência, irmãos. Sabemos que precisamos melhorar. Nós precisamos crescer dia após dia. E cada decisão que temos na nossa vida, né, seja de um casamento, quando temos os nossos filhos, como foi apresentado o bebê aqui, convivência com as pessoas, trabalho, né, familiares, tudo isso aí exige de nós, irmãos, isso aí nos expõe de fato. Quando a gente começa a viver, a gente percebe, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. A gente casa, meu Jesus, eu preciso crescer, eu preciso ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe. É o tempo todo assim, irmãos, e o que possibilita a gente viver esse nível sem se frustrar na vida, é ter a vida entregue para o senhorio de Jesus Cristo. E esse coração maleável, esse coração mole, eu fico triste quando as pessoas acham que isso aqui é um ato apenas religioso, é uma prática meramente religiosa, como, eu vou lá naquele prédio, aí tem uma palavra lá, eles leem a Bíblia, eu volto para casa e vivo minha vida. Não. Isso não é cristianismo, isso não é Bíblia, isso não é o que estamos pregando e fazendo aqui. Isso aqui não é um ato meramente religioso, isso aqui é celebração de uma vida transformada. É a celebração do poder de Deus alcançando o coração do ser humano, coisa que só Deus pode fazer, irmãos. O coração, só Deus pode alcançar, só Deus e a sua palavra podem transformar a nossa vida por dentro. Isso aqui é um grupo, uma reunião de homens e mulheres humildes que reconhecem que sem Jesus a gente não tem condição de vencer. Sem Jesus a gente não é o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor profissional, o melhor ser humano, não dá. Nós precisamos de Jesus como o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa existência, para que a nossa vida de fato ganhe propósito, sentido, faça sentido e valor na vida das pessoas. Então isso aqui é um ato mesmo, irmãos, de adoração, de entrega, dizendo, se não for por ti, Jesus, o que será de nós? Para onde iremos? A gente faz o que, pelo amor de Deus? É só em Ti que temos vida, é só em Ti que temos salvação, é só em Ti que nós podemos viver de fato em novidade de vida. E esse coração assim, irmãos, humilde diante de Deus, nos possibilita, como eu disse aqui, nascer de novo e sermos, irmãos, dia após dia, moldados. A palavra de Deus vai dizendo, irmãos, que a vida do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Sabe, é assim a vida do crente. A gente nasce de novo, tem o primeiro dia, mas tem o segundo, e tem o 10º, e tem o 100º, e nós vamos continuar crescendo até que Ele venha, irmãos. Dia após dia, eu declaro, eu creio assim sobre a minha vida, eu quero declarar isso sobre a sua vida, a gente só vai brilhar mais e mais e mais. Nós não seremos daqueles que retrocedem, nós seremos daqueles, irmãos, que vai brilhar mais, que vai melhorar cada dia mais, e essa é a nossa história, essa é a nossa vida. Eu quero te dizer, queridos, que nós não fomos então recalchutados por Deus. O novo nascimento não é um jeitinho de Deus. O pessoal diz por aí que Deus é brasileiro, mas Deus não dá jeitinho não, Deus faz tudo novo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar também que o brasileiro não é de dar jeitinho, aleluia. Nós somos excelentes em nome de Jesus, em tudo que fazemos. Mas irmãos, Deus não deu um jeitinho na gente, sabe, colou uns durepox ali, uns adesivos até, não, espera aí mais um pouquinho que uma hora vai melhorar. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos feitos novos, completamente novos, e é o que está escrito em 1 Pedro 1,23, porque vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus.
Então Deus não deu um jeitinho na gente, Deus nos fez uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo em nossas vidas, amém, irmãos? Aleluia. E a promessa era essa, irmãos, o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. Então Ele nos fez novas criaturas, para quê? Para que o vinho fosse derramado. Ele fez o nosso espírito, o nosso coração novinho em folha, para que o pano novo pudesse ser remendado. Amém, irmãos? É pano novo com pano novo. É odre novo com vinho novo. E aí dá certo. E aí funciona. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele passa a morar nos nossos corações. A partir do momento que cremos com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessamos Jesus com a nossa boca, que Ele é Senhor da nossa vida. Nesse momento, a Bíblia afirma que nós nascemos de novo. Esse homem interior, esse espírito humano, que você não pode ver, não pode tocar, mas a gente sabe que a gente não é só essa carne e osso aqui. A gente sabe que tem algo mais aqui por dentro. E é isso, a Bíblia diz que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos um ser espiritual. E nesse momento nós nascemos de novo, irmãos. E nesse momento que nós nascemos de novo, também nós nos tornamos habitação, morada, templo do Espírito Santo. Paulo falando aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios 6,19: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Ele estava questionando o povo de Corinto. Vocês não sabem disso? Que o Espírito Santo mora dentro de vocês? Aleluia, diga comigo, o Espírito Santo mora aqui dentro de mim. Então Deus não habita mais, irmãos, em templos feitos por mãos humanas. Deus não está mais lá em cima do monte no Sinai. Deus não está mais, irmãos, habitando dentro da caixa lá no tabernáculo de Moisés. Agora Deus mora, habita no coração de cada crente, de cada pessoa que crê que Jesus Cristo morreu e que ressuscitou ao terceiro dia e que confessa Jesus como Senhor da sua vida. E além disso, irmãos, o Espírito Santo, Ele está dentro de nós, fazendo uma obra maravilhosa. Não é só ai que bom que Ele está fazendo algo novo, amém? Eu vou citar para você coisas que o Espírito Santo está fazendo, e talvez em outra oportunidade a gente possa falar mais detalhadamente sobre isso, mas ouça, olha só, o Espírito Santo, ele nos dá certeza de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é nosso mestre, irmãos. Em João 14,26 diz, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que me se lembrem de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo é nosso guia. Você não nascido de novo, você não precisa ficar perdido, buscando direção para lá e para cá. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia. A Bíblia diz em João 16,13, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Romanos 8,26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Ele é também o nosso consolador. Nos momentos difíceis, momentos de tristeza, nós temos um consolo diretamente do Pai. Em João 14,16 diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo ainda nos fortalece. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo, no coração de cada um. Então se você entrou aqui desanimado, desencorajado, tem encorajamento para você. Tem força, tem poder do Espírito Santo para alcançar a sua vida hoje à noite. E ainda o Espírito Santo nos santifica. 1 Pedro 1,2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas.
glorifica a Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus. João 16,14, Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, dizendo, Ele vai me glorificar. Aleluia. Ele nos vivifica, traz vida para nós. Romanos 8,11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E por fim, Ele nos faz frutificar. A obra do novo nascimento, do Espírito Santo em nós, sobrenatural, e a habitação do Espírito de Deus em nós, faz com que o caráter de Deus possa aparecer através da nossa vida também. Paulo vai falar sobre isso, quando ele se refere ao fruto do Espírito, dizendo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o caráter do próprio Deus aparecendo através das nossas vidas, porque houve uma transformação no nosso coração, operada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, o Senhor é bom, irmãos. Então, Emanuel, Deus conosco, é muito mais do que Deus do nosso lado. É muito mais do que Deus no templo. Deus conosco, hoje na nova aliança, é Deus dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus sendo tudo isso e muito mais, que a Bíblia nos mostra, em nós, por nós e através de nós. Poderíamos ainda falar sobre o batismo no Espírito Santo, poderíamos falar sobre a obra do próprio Jesus, o ministério atual de Jesus Cristo no céu em favor de cada um de nós. O céu, irmãos, e Deus estão trabalhando nesse exato momento a favor de cada um de nós. Amém? Aleluia. E tudo isso começa com o novo nascimento. Tudo isso começa com esse reconhecimento. Pai, eu reconheço, eu preciso nascer de novo. Humildemente eu reconheço que se eu for o Senhor sobre a minha vida, eu não vou dar conta. Eu não consigo. Eternidade, misericórdia. É nem lá, nem cá. Se aqui eu já não dou conta, imagina sobre coisas eternas. Eu preciso de Jesus como Senhor da minha vida. É esse coração humilde, se expondo diante do Senhor e crendo que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós, e a ressurreição, a vitória dele sobre a morte no terceiro dia, irmãos, é a nossa vitória. Por isso que cantamos aqui, Ele é o nosso campeão. Nós somos vitoriosos nele, irmãos. A vitória dele se tornou a nossa vitória também. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu peço a gentileza que você não se disperse, porque eu tenho um convite muito importante para fazer nesse momento agora. A palavra foi pregada para cada um de nós hoje à noite. A maioria aqui já confessou Jesus como Senhor da sua vida, já entregou o seu coração para Ele, mas como eu disse em algum momento, talvez tenham pessoas aqui que ainda não tenham feito isso. E deixa eu te explicar a última coisa aqui. A Bíblia diz que você só é salvo se você crer com o coração e confessar com a boca. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz isso. E nós ficamos com o que a palavra de Deus diz. Então muita gente diz, não, eu tenho Deus no meu coração. A Bíblia diz como é que a gente tem Deus no coração. É crendo com o coração, mas também confessando com a boca. Jesus em determinado momento disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus reafirmou a importância da confissão também, irmãos. Então se você está aqui hoje à noite, você crê em Jesus Cristo, crê que Jesus veio à terra, o verbo se fez carne, crê que Ele foi para aquela cruz, que Ele levou o seu pecado naquela cruz. Se você crê que Jesus Cristo morreu, mas crê também que ao terceiro dia Ele foi ressuscitado dentre os mortos, Ele não ficou na morte, mas Ele venceu a morte, Deus tirou Ele daquela condição. E se você crê nisso, crê que Ele fez isso por você
mas você ainda não confessou a Ele como Senhor da sua vida, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso hoje à noite. Amém? E eu quero te dar a oportunidade de sair daqui com essa convicção, que a maioria que tem, eu sou salvo. Como é que você sabe disso? O Espírito de Deus testifica no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Há uma voz aqui dentro, a gente não sabe explicar muito bem, mas há uma voz aqui dentro dizendo, você é filho de Deus, você nasceu de novo. E eu quero muito te incentivar a sair daqui com essa mesma convicção. Saia daqui com essa certeza hoje à noite também. Amém? Então se tem alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso nesse momento. Basta você levantar uma das tuas mãos no seu lugar, que eu quero ver quem é você, e eu vou orar junto com você. Amém?